E para nós que estamos com muita saudade do ator Paulo Gustavo, que faleceu no ano passado de Covid-19, a Prime lançou recentemente um documentário chamado Filho da Mãe. Um documentário que promete te divertir demais, já que fala da vida desse grande comediante, mas também promete te emocionar muita coisa. Mas será que conseguiu? Será que assistir a esse filme não vai nos deixar mais saudosos, mais tristes com a sua partida? É isso que a gente vai discutir um pouquinho mais nesse vídeo de hoje, assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para trazer uma dica top para vocês, um documentário que chegou recentemente na Prime Video. A gente está falando de O Filho da Mãe, um filme que traz os últimos registros sentimentais do ator Paulo Gustavo, que nos deixou em 2021 depois que ele contraiu a Covid-19. Mas antes da gente entrar mais a fundo para falar desse documentário, para a gente sentir toda aquela emoção que é falar de Paulo Gustavo, se você é fã, assim como nós, desse grande ator, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. Inclusive, já falamos um pouco de Paulo Gustavo em alguns dos nossos vídeos por aqui. Aproveita e já deixa logo o like aqui nesse vídeo, que aí vai engajar, mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série, entender um pouquinho mais do nosso trabalho. Hoje a gente vai falar de Filho da Mãe, um documentário da Prime que trouxe aí muito saudosismo em relação a Paulo Gustavo. Vamos começar trazendo a sinopse desse documentário. Em O Filho da Mãe, o filme nos mostra uma intimidade entre o ator Paulo Gustavo com a sua mãe, Déia Lúcia. E esse documentário traz imagens inéditas dos bastidores divertidos e emocionantes da última turnê de Paulo Gustavo. E é aí que a gente chega para pedir para vocês se prepararem para rir, para chorar e para lembrar do porquê que Paulo Gustavo era tão inesquecível. Bom, estamos aqui diante de um documentário que chega trazendo imagens inéditas dos bastidores da peça do Paulo Gustavo, aonde ele traz em muitos desses seus relatos, em muitas das entrevistas ali nos bastidores, como era um pouquinho da vida dele fora das câmeras, por trás das câmeras. E inclusive o quanto que ele era grato demais à dona Déia e o quanto que ele queria demonstrar isso nessa turnê que ele fez. E o quanto que ele queria que esses shows, todos esses shows, fossem uma demonstração de gratidão dele para a mãe dele. Agora, a gente acaba descobrindo que Paulo Gustavo tinha um coração tão grande que não era somente essas diversões que ele trazia ali. Ele também tinha esse agradecimento com todos que estavam à volta dele. E esse documentário, em muitos momentos, soa como se ele já sentisse que alguma coisa fosse acontecer. E aí ele traz ali um quê de despedida dele para a mãe, para o pai, para a equipe dele, para todos que estavam em volta dele, para a família dele, para os amigos, para a equipe, para todo mundo. Ou seja, por mais que o documentário traga essa história, principalmente do início e no meio, que não traz aquela melancolia de que ele já morreu ou que ele nos deixou, não vem com essa pegada. O documentário ele quer contar pra gente como que era o Paulo Gustavo realmente em vida e o quanto que a morte dele, o quanto que depois que ele se foi, as coisas acabaram ficando tristes. Mas durante 90% do documentário é alegria, é o quanto que ele fazia a gente rir, a família rir, os amigos e principalmente todos os fãs. Então tudo que Paulo Gustavo quis mostrar nesse documentário, ou que os diretores quiseram que ele mostrasse, é exatamente o quanto que ele levava alegria e o quanto que ele tinha bom coração. E outro ponto que foi trazido aqui de forma tão perfeita é que por mais que alguns dos relatos tenham sido feitos após a morte de Paulo Gustavo, o documentário não deixa isso transparecer.
porque durante o momento em que ele está vivo, e o documentário segue uma ordem cronológica bem bacana, desde o início da turnê até o exato momento em que ele pega a Covid. Durante esse período, até esse momento, todos os relatos são de alegria, de momentos do Paulo Gustavo em relação à carreira dele, ao sorriso, e o quanto que ele fazia isso de bom grado, de bom coração, para todos que estavam à sua volta. Então o documentário, ele não é tipo saudosismo, eu vou lembrar da morte do Paulo Gustavo. Pelo contrário, ele quer mostrar pra gente o Paulo Gustavo em vida, e o quanto que principalmente esses bastidores dessa peça em específico foi muito importante na vida dele. É claro que o documentário segue e depois da ordem cronológica acaba chegando realmente no momento da morte dele e acaba falando, e é exatamente nesse momento que você vai ter que preparar o seu lencinho para realmente aguentar todas as emoções que pessoas tão próximas dele, como a própria Mônica Martelli, que fez filmes com ele, até mesmo Marco Magela, diversos atores que estavam muito presentes na vida do Paulo Gustavo, acabam dando relatos ali, tanto em relação à carreira dele e o quanto que o vazio que depois da morte dele que ficou na vida dessas pessoas e de todos que estavam à volta dele. Então tudo isso é trazido de forma muito bem contada, uma parte de vida dele não é nada em relação a lembrar de morte, pelo contrário, muita alegria, e o final traz toda essa emoção pela falta que Paulo Gustavo faz na vida das pessoas e de nós fãs. Não é que se mistura, porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, que eu cheguei. E se você curtia Paulo Gustavo e era muito fã, se prepara, porque é nesse momento que a emoção rola solta e o saudosismo vai ser muito forte. E são por todos esses pontos que Filho da Mãe, documentário da Prime Video, recebe aqui do Séries e Série uma avaliação 5 estrelas. Sim, como tudo que Paulo Gustavo fazia tinha uma qualidade tremenda, esse é um documentário que também chega com muita qualidade e que chega trazendo exatamente aquilo que ele se propõe a mostrar, que são os bastidores da vida dele, sem querer trazer aquela tristeza toda em relação à falta que ele faz, e o principal, no final, mostrando o quanto que essa lacuna ficou aqui depois da sua partida. Então tudo isso é trazido de forma leve, mas que fez realmente presença na vida do Paulo Gustavo. E o quanto que ele tem, no final ali, mostra o quanto que a gente sente muito essa partida dele, o quanto que ele faz falta hoje, não somente para a comédia, mas como pessoa também. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Você era fã de Paulo Gustavo? Pretende assistir o Filho da Mãe? Ou não, já assistiu? O que você achou? Coloca aqui nos comentários todas as suas percepções, se você curtiu, não curtiu, se vai assistir ou se não vai assistir, pra gente poder trocar bastante figurinha a respeito desse documentário maravilhoso que a Prime trouxe pra gente. Então vem, comenta bastante aqui pra engajar aqui o vídeo. Quanto mais interação vocês tiverem aqui com Séries em Série, mais vai elevar aqui esse vídeo e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série. E se você é uma dessas pessoas que chegou aqui por conta do vídeo aqui do Paulo Gustavo, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz dicas tops de séries e filmes toda semana para você colocar na sua lista. Aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo que também vai engajar. E aí é um ciclo. Mais e mais pessoas vão vir aqui conhecer o Séries em Série. Inclusive, vou deixar aqui duas opções aqui para vocês irem lá e maratonar aqui também o Séries em Série para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo